No momento em que o Peru se debate numa grave crise política e social, com o seu presidente preso e a população nas ruas exigindo a volta de Pedro Castillo, presidente escolhido democraticamente, e na Argentina se intensifica a campanha de perseguição judicial contra a líder peronista e vice-presidenta atual, Cristina Kirchner. O presidente Lula anuncia sua viagem à América Latina. Anuncia sua viagem justamente à Argentina, como ele antes havia prometido. Ele vai para uma reunião da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos. Aqui o seu novo chanceler, numa entrevista ao Globo, diz que teremos relação com direita e esquerda, diz chanceler de Lula em entrevista exclusiva. Não nos preocupamos com ideologia. Aqui marca justamente o fato de o Brasil, com Lula, se desmarcar, se desligar e desembarcar de todo aquele isolacionismo internacional que constituiu o governo de Jair Bolsonaro. Aqui, segundo Lula, será primeiro integrar a América Latina, depois partir para o mundo, como disse aqui o futuro chanceler Mauro Vieira. Ele anunciou a visita aos Estados Unidos e à China nos primeiros 3 meses de governo, mas também fez questão de enfatizar essa primeira viagem de Lula, já na qualidade de presidente em exercício, no dia 24 de janeiro, a Buenos Aires, onde será realizada a união da CELAC. É importante essa entrevista do Mauro Vieira concedida a Eliane Oliveira, Janaína Figueiredo, Henrique Gomes Batista, do Globo. Ele diz que o Brasil não adotará sanções contra a Rússia e prevê nova era na relação com os Estados Unidos. Vejamos aqui mais, aqui está o Mauro Vieira, não é? O chanceler de 71 anos, salvo engano. Em sua primeira entrevista, o chanceler de Lula, Mauro Vieira, prometeu que o Brasil vai voltar a todo mundo, retomando o diálogo com todas as nações, independentemente do posicionamento político e ideológico dos seus governos. A promessa marca uma mudança em relação à política externa do governo de Jair Bolsonaro, que seguiu uma política de alinhamento incondicional com os Estados Unidos, de Donald Trump principalmente. Deu preferência a parcerias com países governados pela direita, como Hungria e Polônia, e travou embates com governos de esquerda e centro-esquerda na América do Sul, como a Argentina do Alberto Fernandes, que é peronista. Não nos preocupamos com a ideologia. A ideologia é a integração latino-americana, porque ele sabe, não é, que ali a Argentina, por exemplo, ela tem o Brasil como principal sócio. E, segundo consta, a nossa economia exporta pelo menos 35% para aquele país irmão. O diplomata de 71 anos, que já foi chanceler no segundo governo de Dilma Rousseff e embaixador em Washington e Buenos Aires, acredita que a relação com os Estados Unidos entrará em uma nova era e que será possível destravar acordos comerciais como o firmado com a União Europeia.
ele indicou que, mantendo uma política seguida sob Bolsonaro, o Brasil não vai aderir às sanções contra a Rússia adotadas pelos Estados Unidos e a União Europeia por causa da invasão da Ucrânia. Isso aqui é outro ponto, não é, em que o Lula quer se distanciar. E, no caso aqui, até coincide com Bolsonaro, que, sabiamente e inteligentemente, adotou uma política de não agressão, de não perseguição, de não hostilidade à Rússia por causa da sua guerra com a Ucrânia. E acabou tendo o Brasil lucrado muito, inclusive com essa questão dos fertilizantes, que começou a faltar em todo mundo. E o Brasil, que é um dos grandes exportadores de alimento, estava correndo o risco de não ter os fertilizantes adequados para a sua produção. Mas isso logo foi providenciado justamente por essa aproximação do Bolsonaro com o Putin. Nós não adotamos sanções que não forem aprovadas pelo Conselho de Segurança, senão são ilegais. Não adotamos nenhuma. Essa é outra posição muito firme, não é, do governo Lula, que só vai considerar as sanções e aderir às sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU. A gente sabe, não é, que os Estados Unidos fizeram horrores, invadindo o Iraque, invadindo a Líbia e até hoje ocupando a Síria, sem a licença, sem a permissão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Nesta entrevista aqui, o Mauro Vieira falou que a primeira viagem internacional será a Buenos Aires, para a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, no final de janeiro. Esta CELAC havia sido desativada por aquele surto neoliberal que havia atingido a América Latina depois das administrações de Chávez, Maduro, os Kirchner na Argentina, Evo Morales, e que trouxe aí as figuras nefastas dos presidentes de direita, como o Maurício Macri na Argentina, aqui o Bolsonaro, e na Colômbia continuou os mesmos governos de direita, só que mais à direita ainda, com aquele Ivan Duque, que felizmente já foi também para casa, depois que o povo decidiu remover quase 100 anos de autoritarismo direitista. Na Argentina também o povo foi às ruas e defenestrou Macri. O mesmo acontecendo aqui com o povo brasileiro, que defenestrou o Bolsonaro. Então aí foi possível reconstruir a CELAC aos poucos. Claro, como a gente sabe, a CELAC é que vai agora determinar e estruturar a política latino-americana e não mais depender da Organização dos Estados Americanos, que tem sede em Washington e é controlada pelos Estados Unidos ali diretamente. Não sei se vocês sabem, mas a OEA fica ali quase que colada na Casa Branca, na capital americana. Então, falando aqui dessa primeira viagem, diz o chanceler, sim, o Brasil irá para a cúpula da CELAC e fará uma visita bilateral, quer dizer, a Argentina. Não sei se será a primeira, depende da agenda. O presidente eleito irá ao Fórum Econômico de Davos? Perguntaram os jornalistas que fizeram essa entrevista. A gente sabe que esse Davos é um conclave ali dos grandes empresários, dos grandes homens ricos, que costumam, a gente sabe muito bem, subestimar e até esnobar os brasileiros, como aconteceu com o presidente Bolsonaro, que foi para lá, conseguiu fazer um pequeno discurso de 5 minutos e foi ali quase que isolado, quase que desconsiderado.
Talvez por isso o Lula não queira ir, como não foi das outras vezes quando foi presidente da República, naqueles conclaves, né, de Davos. Aí pergunta o presidente eleito, vai ao fórum de Davos? Ele diz, não sei. Ele, Lula, está examinando convites, são muitas viagens. Quer dizer, desconversou. O senhor vai mudar embaixadores em postos estratégicos? Já existe uma lista, não é segredo. Aqui neste ponto da entrevista, os jornalistas afirmam que o Itamaraty com Bolsonaro foi marcado por críticas, ideologização interna, e perguntou como pacificar e voltar à normalidade. Resposta de Mauro Vieira. O Itamaraty é uma instituição de Estado com carreira de Estado. Os funcionários todos devem sempre se comportar dentro desses parâmetros. É evidente que cada um pode ter posições e preferências políticas, mas tem que atuar de uma forma republicana. Isso é uma obrigação e assim espero que seja. Aí os jornalistas indagaram, pode haver algum tipo de caça às bruxas contra pessoas ligadas ao atual governo? Resposta taxativa de Mauro Vieira. Não, caça às bruxas acho horrível e não vejo pressão. Não tem por que haver. O que tem que haver é uma adaptação. Mudança sim, em posições importantes ocupadas por pessoas que têm uma posição diferente. Aí tem de mudar, se adaptar às realidades, inclusive por questão de foro íntimo. Quem pensar de um jeito ter que agir de outro jeito. Acho que essas mesmas pessoas vão pedir para sair. Aí eu ouvi outra pergunta. Haverá uma busca maior por diversidade? Mauro Vieira responde. Sempre procurei e estou aberto a ouvir todas as propostas. Nunca fui contrário à inclusão, à diversidade. Se fosse, não teria convidado a Maria Laura Rocha, nomeada secretária-geral do Itamaraty. Como será a relação com os governos de direita da região? Pergunta, uma das perguntas finais do repórteres. Resposta do Mauro Vieira. Vai ser uma relação com parceiros importantíssimos, vizinhos e membros do Mercosul, com fronteiras gigantescas e delicadas, que têm de ser preservadas. Vai ser uma relação absolutamente normal. São políticas de Estado. Ele aqui está se referindo aos governos da direita, tanto do Paraguai como o do Uruguai. Cada população, cada país elege o governo que quiser e preferir. A relação com os Estados será para desenvolver e aprofundar a integração regional e manter um diálogo de qualidade de Estado para Estado. E aí os repórteres abordam diretamente a questão peruana. No caso do Peru, existe um movimento de alguns governos para pedir libertação do ex-presidente Pedro Castillo, que tentou dar um golpe de Estado. O Brasil de Lula se uniria a esse pedido de liberação? Resposta de Mauro Vieira. O presidente emitiu uma nota em que está muito clara a posição. Tudo o que for feito de acordo com a legislação interna, respeitando a legislação e os direitos humanos, nós não temos razão para discordar ou concordar. É uma aplicação da legislação. Inclusive, a nota do presidente Lula foi anterior à nota do governo brasileiro e acho que ali está claro. Não há mais nada que dizer ou interpretar.